Como imaginar o futuro? Um neófito do passado. Todos querem adivinhar aquela arte que no futuro será consagrada, a arte de hoje que no futuro será consagrada. Mas importante é que ganhemos conhecimento e que olhemos para o passado e para o futuro. Dessa forma nós vamos falar da arte cusquenha, tão menosprezada hoje em dia no Brasil. A tradição surgiu após a conquista espanhola do Império Inca em 1534 e é considerado o primeiro centro artístico que ensinou técnicas europeias nas Américas, vindo da época do Vice-Reino do Peru, uma entidade territorial no Império Espanhol criada pela coroa em 1542. A cidade de Cusco, no Peru, foi a capital do estado Inca. E a escola de Cusco caracteriza-se pela confluência da tradição artística europeia sobre os pintores indígenas mestiços. As pinturas do Cusco eram uma forma de arte didática e catequética, religiosa, que pretendia converter os incas ao catolicismo. Aos artistas ou artesãos locais eram apresentadas pinturas, desenhos europeus, além do relato de partes da Bíblia, e era-lhes solicitadas produção de pinturas. A contribuição espanhola na pintura de Cusco ocorreu com a construção da Catedral de Cusco, mas foi a chegada em 1583 do pintor jesuíta italiano Bernardo Bitti que introduziu o maneirismo de modo que acontecia na Europa da época, com características de figuras de formas alongadas, como a gente pode observar, né? Figuras que lembram, muitas vezes até El Greco, com características de figuras de formas alongadas e luz incidente. Outros dois grandes expoentes do cusquenho são os pintores Luís de Raino, entre 1618 e 1640, e Diogo Ruamã, nas primeiras décadas do século XVII. O estilo barroco na pintura cusquenha se deve a Francisco de Zurbarán e também à arte flamenca, que serviu como inspiração. Marcos Rivera é considerado, então, o introdutor do zurbaranismo no Cusco. A escola cusquenha caracteriza-se pela mitologia cristã, a gente vê aqui. Muitos, a falta de perspectiva, pela predominância das cores vermelho, amarelo e o uso abundante de folhas de ouro, como a gente pode ver nessa obra. O motivo das aves é interpretado por alguns pesquisadores como sinal secreto que representa a resistência andina e a nobreza inca. A gente pode ver a ave aqui em cima. A série mais famosa da escola de Cusco são 16 pinturas de Corpus Christi no Museu de Arte Sacra do Arcebispado. E também algumas obras anônimas que mostram em detalhes elementos do Cusco colonial, atribuídos às oficinas dos importantes pintores Diego Tite e Basílio Santa Cruz. O importante patrono foi o bispo e colecionador Manuel Molinedo e Ângolo, que além de ajudar financeiramente, era um mecenas, colocou à disposição a sua coleção de arte bizantina, flamenca, renascentista, para influenciar os artistas peruanos, como aconteceu com Antônio Roca Inca. Em 1688, houve uma cisão dos pintores indígenas e mestiços com a pequena minoria de espanhóis. Assim, livres das imposições, o grande número de pintores indígenas e mestiços fez predominar a pintura dos artistas locais, distanciando da influência europeia. Não imaginem que eles eram rústicos como um todo, que eles eram naifes. Não, eles vinham da cultura dos incas, que era super avançada até a invasão dos espanhóis. No século XVIII, a arte era parte da economia local, vendida por mercadores na Argentina, hoje Argentina, Chile, Bolívia. O artista cusquenho mais importante do século XVIII foi Marcos Zapata, entre 1748 e 64, salvo engano. A maioria das pinturas do Cusco
foi criada anonimamente devido às tradições pré-colombianas que definem a arte como comunitária e foi o mais importante movimento da América Espanhola, caracterizado pela originalidade e pelo seu grande valor, devido à confluência de duas poderosas correntes europeias e o desejo ainda dos pintores de indígenas e mestiços de expressar a sua realidade e a sua visão de mundo. A gente observa nessas obras aqui, por exemplo, diretamente os traços dessa época, da influência europeia. Uma obra, provavelmente século XVIII, outra obra com essa influência, né, do Diego, principalmente, nos rostos alongados. A gente vai encontrar nessa outra obra a característica, né, dos Andes nas cores, no ouro, nesse trabalho todo, no rústico da preparação da tela, mas a temática extremamente elaborada, né? Nos trazendo a sofisticação desses artistas da época. Nessa, a gente vê exatamente essa transição entre o europeu e o andino, o detalhamento das folhas de ouro e assim por diante, iluminado só por uma vela, uma coisa meio Rembrandt também que a gente encontra. Essa é São Raimundo Nonato. Já é a influência deles, né, a influência europeia sobre a arte andina, muito clara aqui, né, o galo cante, os instrumentos do martírio de Cristo, uma obra excepcional. E isso é o que deu início às obras que a gente vê hoje em dia, né? Tudo, nada se cria e nada se copia, tudo se transforma. E a arte começa nas Américas por essa arte. Essa é a arte mais aristocrática das Américas, mais original das Américas. Até o nosso próximo vídeo, a arte cusquenha. Tchau! Galeria Paiva Frade. O nosso compromisso é com a arte brasileira.